Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você estiver nos assistindo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Centro, que é a voz do centro na internet. Eu sou o Antônio Montano, do Zunzine São Paulo Centro, e eu tenho aqui ao meu lado as minhas colegas de todos os episódios, que é a Ana K. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer, mais uma vez, receber nosso convidado em mais um episódio do podcast. Isabela Sanches. Oiê, tudo bem, gente? Mais uma vez aqui no Pod Centro, a voz do centro de São Paulo. Exatamente. E hoje nós temos um episódio muito especial porque é um daqueles momentos que a gente fala sobre pedacinhos do centro que todo mundo passa do lado, todo mundo sabe que existe, mas ninguém sabe o universo que acontece lá dentro. Hoje eu estou falando da EMEI Armando de Arruda Pereira. Aposto que esse nome ninguém sabe do que eu estou falando. Mas se eu disser a escolinha da Praça da República, aí eu tenho certeza que todo mundo já passou do lado. E eu tenho aqui com a gente o diretor da escolinha da Praça da República, o André Panac. Sim, muito obrigado pelo convite, Isa, meninos. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Falar um pouquinho desse recanto que é aquele pedaço da República. André, o que eu tô mais feliz de ter você aqui, porque depois que eu comecei a ajudar a MOV, trabalhar com a MOV, que eu comecei a conhecer as coisas que acontecem lá dentro, a gente não faz ideia do que aquele pedacinho é borbulhante. Sim. Então eu queria que você começasse contando pra gente como é a escolinha, que todo mundo passa do lado, mas não conhece por dentro. Certo. Uma escola de educação infantil, né? Que esse ano completamos 80 anos de fundação. Olha, Então fomos lá, fomos uma das primeiras escolas ali primeiros parques infantis que o Mário de Andrade fez lá na década de 40 em São Paulo. Ali dentro tem tudo isso de história, né? Lá acontecendo lá dentro. 80 anos agora em outubro, a gente completa 80 anos de fundação. Vai ter festa? Vai, nós estamos organizando, nós estamos organizando assim na verdade, começou, né, o ano passado com o nosso cortejo do boi, saindo pela cidade de São Paulo, aqui pelo centro, ocupando, mostrando a cultura, né, a questão do boi, toda aquela questão norte-nordeste, né, que acontece. Então a gente começou no dia do cortejo, era o dia que começava um ano de comemoração. Entendi. Aí a gente está esperando agora organizando, na verdade, né, para algumas coisas. Então nós vamos ter seminários, vamos ter depoimentos de ex-crianças. Naquela época chamava alunos, hoje a gente usa o termo criança. Então, dos ex-alunos daquela época, né, para que eles deem a sua opinião, seu depoimento de como era estar nesse ambiente. Nós temos contato de 3 pessoas que têm mais de 80 anos que ficaram lá nesse lugar, né? E frequentaram na época na época em que o Mário inaugurou, né? O Mário de Andrade inaugurou. E aí vai ter toda essa comemoração agora. Nossa escola, especificamente lá, ela é muito diferenciada, né? A Isa está sempre por lá, vocês também. Você acho que não foi, né? Eu fui na Você Páscoa. Você foi na Páscoa, na ação da Páscoa, Na foi, Páscoa, verdade, sim. verdade. Quando a gente fez o caça aos ovos, né? Caça aos ovos, muito legal. Uma ação linda que o Move Centro proporcionou para aquelas crianças, né? Muito legal. Então, a gente tem lá na nossa clientela hoje 18 nacionalidades diferentes. Nossa. Então, é um caldeirão de... Quantos alunos para ter 18? 180. Tá. 180 alunos 180 de 18 crianças lá, nacionalidades de 18 diferentes. nacionalidades. É isso que eu Qual a fiquei idade? encantada. A faixa 4, 5 e 6. Então, nos anos em que vão completar 5 e no ano que vai completar 6. É isso que Fica eu fiquei conosco lá. encantada quando a gente foi lá e vocês comentaram. Eu falei, gente, tem 18 nacionalidades aqui dentro e tudo pitidinho com as É um crianças. caldeirão de informação lá, muita E coisa. é legal que as portas, eles Exato. têm as informações em várias línguas, né? Eu O fiquei bom super- dia, né? Boa tarde, Sim. obrigado, por favor, em várias Agora, quero ver línguas se você mesmo. lembra as 18 nacionalidades. Brincando, Eu vou te falar assim, que eu tenho do Oriente Médio, eu tenho alguns, África, bastante, vários, assim, tipo do Egito, Marrocos, Nossa. fora Angola e os outros de língua portuguesa, né? Então, Angola, Guiné também tem uma. Haiti tem? Haiti também temos. Então, aí vem para América Latina. Aí na América Latina ali eu tenho Paraguai, eu tenho Argentina, Bolívia. eu tenho Bolívia, tenho Chile. Então tem várias nacionalidades. Da África, por exemplo, eu tenho uma comunidade bem grande lá de crianças que vieram. Algumas na situação de refugiados,
Sim. né? Uhum. E algumas na situação de vieram livre, espontânea Sim, vontade sim. para residir no país, né? E essa clientela toda, ela vem da região em que a gente determina 1,5 km mais ou menos no raio da escola. Entendi. Então, da Santa Cecília até a escola, e perto da Paulista ali, descendo um pouco, a gente também tem, e da Sé até a escola. Então, Entendi. um raio de 1 km. E para o outro, perpendicular ali para o outro lado, até o Bom Retiro. Então, tem algumas crianças ali do Brás, Bom Retiro, Entendi. ainda tem algumas Para a ali. criança estudar lá, ela tem que residir a 1 km. É uma regra do município em que a criança não pode andar mais do que 1,5 km com o seu familiar para chegar até a unidade de estudo. Então, como dentro dessa regra, eles são bem rigorosos. Então, a gente não ultrapassa essa linha limítrofe aí, né, de região. É Agora- engraçado que desculpa aí. Imagina! Que o centro de São Paulo a gente imagina as moradias e não imagina crianças. Exato. Agora você contando, eu fiquei pensando, a procura deve ser gigante, que tem muita criança, né, na região. Tem. E os nossos projetos todos, né? A Isa conhece alguns, esse que eu falei do boi, tem o muito premiado que é o da motoca, que a gente já Sim. veio aqui no Move Centro de motoquinha, nós já viemos uma As vez. crianças de motoquinha? Elas saem de Triciclo. motoquinha. Ah, mentira. É sério, é maravilhoso, É gente. muito legal. Quando você vê eles com os coletes e eles indo com triciclo. Triciclo. É outro muito dia legal. Eu passei na praça, eles estavam todos de coletinho, né? Saindo, que Íamos acho que pra alguma coisa. iam para algum evento. Quando nós chegamos para ser os gestores lá, a gente tinha essa proposta de ocupar o centro, de ocupar a cidade, mostrando para a cidade que essas crianças precisam ter um espaço delas, né? E que a cidade também precisa estar preparada para eles, Sim. né? Para recebê-los. Então, andar com a motoca no centro não é só simplesmente um ato de brincadeira. É um ato muito político, né? De ocupar um espaço que é da criança, em que a sociedade ainda não consegue entender que aquele espaço também tem que ser da criança, né? Então a gente fala que o que a gente faz é muito revolucionário lá dentro, porque andar de motoca por aí, primeiro, como um meio de transporte, porque é um meio de transporte para as crianças. É verdade. Né? Sim. Alternativo, né? Porque as pessoas normalmente não andam de triciclos por aí, né? Uhum. E aí e movido à própria energia, porque é eles próprios que pedalam, né? Então, andar de motoca, ocupar essa cidade, para dizer para essa cidade que existe criança nesse território e que esse território tem que se preparar para recebê-los, é o que move o nosso trabalho lá. Então, a gente todo o tempo hoje mesmo eu vim para cá, mas já trouxe uma turma que está aqui na Galeria Olido, participando de um espetáculo lá, circense, que está acontecendo ali. Aí hoje a gente veio sem motoca, porque como eu vinha para cá, eu falei, eu preciso levá-los até lá e nessa postura de sempre ter alguém da gestão junto, para nunca Sim. deixar desamparadas as crianças e nem a professora, o educador que está junto, né? Agora, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem 18 nacionalidades lá. Como que é a socialização dessas crianças? Tem muita dificuldade ou não? E também eu queria saber sobre a alimentação, que eu lembro uma vez que você comentou com a gente que algumas nacionalidades não podem comer determinado alimento. Sim. Como que vocês fazem essa gestão? Entre as crianças, criança é um ser muito diferente, né, nas relações, porque eles são muito abertos, né, muito espontâneos assim uns com os outros, né. Então é tão interessante porque a família às vezes chega, né, no Brasil falando a sua língua, muitos deles falam a sua língua do seu território, da sua região, que às vezes é uma língua que, né, quase está caindo quase um desuso, porque É bem só específico né? daquele pedaço. Então, eles chegam e é engraçado que em 1 ou 2 semanas as crianças já estão falando o português Não, e faz a tradução para as famílias. Olha que legal. Hoje, agora há pouco, antes de vir para cá também, eu recebi um grupo de um parceiro nosso, que é da Santa Casa, de fono. Elas ficaram abismadas. Elas falaram assim, a gente estuda a questão da fala, a questão do aprendizado da linguagem, né? Mas a gente nunca conseguiu acessar essa região em que a criança migrante está num território que não é dela e ela, em poucas semanas, Olha. ela consegue falar a língua, né, que está local e faz a tradução para os familiares. Não. Elas ficaram assim abismadas. Elas falaram,
porque a gente trabalha com a voz, né? Elas trabalham Uhum. com a questão da Sim. voz, né? E do desenvolvimento do falar, do diálogo e tal. E eles não têm dados para comprovar isso que eu estou falando para vocês. Acontece na prática. Então, tanto é um desejo deles estarem lá conosco agora para entender como é esse processo. Aham. Como que uma criança chega Aham. num país que não é seu, Sim. falando uma língua que é totalmente diferente da dela, muito difícil, inclusive, Aham. de se falar, porque nossa língua portuguesa É difícil. é bem muito difícil. complicada. É. E consegue fazer a tradução pro seu familiar de algumas informações. Então, vai ter festa junina sábado, inclusive já fica o convite. Olha, Agora, sábado dia tem festa 13, junina. nossa boa. festa junina lá, nossa festa cultural. E aí eles traduzem para os pais, na língua deles, que no sábado vai ter. Então, a preocupação nossa nessa questão de agregar e também de atender essa demanda é essa questão que vocês falaram das linguagens, sempre está em 4, 5 idiomas pelo menos. Tá. Então a gente tem lá o árabe, isso fica escrito nas portas, né? Uhum. Então, qual é o nome do ambiente? Então, almoxarifado, sala dos professores. Então, sempre na língua portuguesa e depois em árabe, em espanhol, em francês e em inglês. Tem que sempre ter as 5 línguas, que são as línguas matrizes, né, do Sim. mundo todo. Então, para que eles também possam se situar ali no espaço, né? Uhum. Nossos bilhetes, quando precisa comunicar com a família, todos eles vão normalmente em 3, 4 línguas também. Olha, para que o pai consiga Entender. E ler aquilo ali que tá se comunicando, né? A gente, eu tenho muito essa preocupação em ter imagens que ilustrem. Por quê? Primeiro que nós estamos falando de crianças que não são alfabetizadas, Aham. Sim. né? E depois de famílias que não são alfabetizadas em português. Sim. Então, ela vê uma imagem de uma reunião de pais, por exemplo, em que tem uma pessoa, uma figura, e vários pais sentados num espaço para uma reunião, ele já deduz que é um momento de já reunião. faz assimila, né? Ele Sim. faz uma relação ali e então tem muito essa preocupação. Quase tudo, olha, eu posso te garantir que acho que absolutamente tudo que é feito lá a gente faz sempre nesse formato, em várias línguas e com muita imagem, muita ilustração. Uhum. Primeiro para a criança poder alfabetizar, se Sim. alfabetizar nesse mundo letrado, né? Então ele faz primeiro uma leitura de um mundo aí, né? Essa leitura de mundo dele, ele vai dizer, olha, aqui tem uma reunião, vai acontecer reunião na escola, Uhum. né? Então ele já consegue também transmitir para outras pessoas o que ele está lendo ali. A questão da alimentação, ela vem muito em encontro a isso que eu sempre briguei, desde quando eu entrei lá. E nós já chegamos a ter mais de 22 nacionalidades no Nossa. passado. Porque a gente tinha 2 turnos de atendimento de escola, de turno de crianças, era manhã e tarde. Então era das 7 a 1 e da 1 às 7. Agora Hoje é integral? só um período. Hoje é só um período, das 8 até as 3h30 da tarde, 4 horas fecha o portão. Integral, né? Tá. Período integral, isso aí. Então a gente costuma dizer que a gente é uma escola de educação integral em tempo integral, né? Por conta dessas possibilidades que a gente oferta para as crianças, né? E aí sempre foi um questionamento nosso, quando nós chegamos para ser gestores lá, que a alimentação ainda ela continua sendo muito colonizadora. Então ela não considera as características da população que ocupa aquele Entendi. espaço. Então é um cardápio feito por nutricionistas do município, né, da alimentação, Conselho Municipal de Alimentação. Ele é que determina o que vai ser servido, como vai ser servido, tal. O ano passado veio um tabule lá num dos dias Olha, veio um tabule. Aí fiquei muito feliz. Eu falei, que bom, alguém ouviu minhas preces. sim, Ah. exato. As Porque, coisas estão né, funcionando. Estão funcionando. Mas só foi aquele episódio depois. Só foi Depois aquele. não Um caso mais. isolado. O que tem vindo bastante é farofa, farinha. Então, pelo menos agrega as famílias nordestinas, do norte, Sim. nordeste, né? Que tem muito hábito de comer tudo com farinha, né? Sim. Então, pelo menos isso está sendo um pouco observado lá por quem faz. Mas teoricamente, então, é esse tipo de alimentação, É porque isso. A segunda distribui sem pra- carne, que é o dia de hoje, é a segunda sem carne. Sim. Então, hoje é sempre ovo na segunda-feira. E aí, durante os dias da semana, as alimentações, quase todo dia tem uma proteína, né? Uhum. No cardápio. Então, as quintas-feiras, por exemplo, quando eu chamo de pseudo-feijoada, porque é um feijão preto,
E aí vem com a carne de porco junto. Pronto, já virou feijoada. Aí, já virou uma feijoada. Uma mini feijoada. Só que nesse dia... Feijoada magra, tá, É. gente? Feijoada magra. É light. É light. Porque é o filé o filé, inclusive, do suíno, porco, né? do suíno. Aí é um problema muito sério. Porque junto dessa cultura vem junto a religiosidade. Sim. Tem religiosidade muçulmana é. que não come o porco. Muçulmano não come de jeito nenhum porco. Então precisa fazer uma adaptação, né? E aí come um frango, come uma carne moída, come, né, uma carne em cubo, alguma coisa para se adaptar. E aí Ou vocês ovo. fazem essa adaptação. Precisa ser feito, precisa ser respeitado. No município temos uma regra de que a religião ela precisa ser considerada. Sim. Embora a escola seja um lugar laico, né, Sim. que a gente não tem lá dentro nenhum culto de nenhum tipo, mas a alimentação e a questão da vestimenta, agora mesmo nós estamos saindo do Ramadã, então o Ramadã é um período muito importante para eles. As crianças vão com todo aquele ornamento, com 4, Com 5 véu. anos, tá? Sim. Com véu. Elas frequentam o espaço com esse equipamento, com essa indumentária. As crianças vão com características da própria religião. Então, elas não têm como diferenciar, né? Quando é religião ou não religião. Sim. Porque passa a ser um hábito, né? Parte Passa da a ser pessoa, né? parte dela. Então, a gente respeita muito essas questões. A gente se indigna entre nós, né, educadores, porque a gente fala, nossa, como que vai brincar no parque com esse monte de pano na cara? Como é que vai respirar? Mas respeitamos, Respeita. e é um comentário que nós fazemos entre nós, né? Sim. Não chega nem a ser xenofóbico, porque é um comentário que a gente fica É uma questão de angustiado. preocupação, é uma bem. preocupação por com o conta bem-estar. do bem-estar da criança. Porque como é que ele brinca num parque onde tem muita terra, muito verde, vocês viram lá, né? Sim. Que vocês viram que tem muito espaço verde, então tá no meio da natureza. Então como é que anda nesse espaço, no meio da natureza, com esse monte de roupa, né? Sim. Na época agora do Ramadã foi um desfile. Parecia São Paulo Fashion Week. Juro. As crianças, tudo. Porque tudo pequenininho. Até 7 com anos? aquelas, até 6. Até 6. Imagina, dos 4 aos 6 anos. Com aquelas roupinhas todas muito bem preparadas, muito bem, assim, bordados à mão. Coisas assim que você fala, gente, que roupa linda. Que dá Por até conta dó. do Imagina, vai brincar lá no parquinho com um bordado daquele. bordado, entendeu? Mas era o Ramadã. Sim. E aí, no período do Ramadã, eles precisam se preparar. Assim como a gente prepara a festa junina, assim como E a gente até prepara... E até a alimentação é Sim. bem importante, né? No período do Ramadã. Sim, é toda diferenciada, Mas tem aquele exatamente. período que eles não comem? Tem. Mas as crianças participam disso? Não, as crianças não tá. participam nisso. Que eles só comem quando o sol o se jejum. põe. Tem a questão do sol se pôr. E tem a questão do recolhimento, também do horário, né? Que tem. Uhum. Então, as crianças ainda, eles meio que salvaguardam, assim, né? Uhum. Desde que meio Sim. que colocam num lugar de cuidado. Mas os adultos têm essa... É muito rígido, né? A gente até tinha uma família no passado que veio de uma religião... Ela é o oposto, olha que engraçado, né? Ela é o oposto. Ela veio como refugiada espiritual. Olha. Porque ela Olha. era a família do Nu. Vieram do Egito. O Egito é todo muçulmano, Sim. né? Tudo muçulmano, lá quase não tem nenhum. E ele queria professar o cristianismo dele. E não podia. E ele sofria. Ele tinha uma pequena igreja lá, um pequeno espaço onde ele fazia o culto dele. E ele sofria retaliação. Porque eles não aceitam, né? É isso. E aí ele veio para o Brasil em busca de um espaço onde ele pudesse profetizar a fé dele. Aí ele chegou no Brasil, montou, se agregou com outras pessoas que Sim. também, ex-muçulmanos. Na verdade, ele nunca foi muçulmano, a família dele nunca foi. Mas sempre sofreu isso lá, né? Essa pressão, E né? tem uma perseguição religiosa. lá Tem, religiosa. É totalmente diferente daqui, né? Em relação a isso. Tem mais... Aqui existe uma liberdade, né? Para poder escolher qual religião você quer, né? Lá não, lá eles são muito rigorosos com essa questão. Sim. E aí ele veio. Engraçado que a gente chamava ele de refugiado espiritual, porque ele veio em busca de profetizar a religião De dele. liberdade de fé. De fé. De fé. Isso. Agora, André, nesse meio aí educacional, qual que é a sua maior dificuldade com as crianças lá da EMEI? Tem alguma dificuldade que você possa contar aqui pra gente? Eu acho que Isa, são as várias formas de você educar um ser humano.
Eu acho que esse é o segredo ali de convivência pacífico e que flua bem, é a gente entender que cada um ali, cada familiar trata a sua criança de uma forma, né? E que a escola precisa abarcar todos esses tipos de educação, né? Eu costumo dizer lá que é muito difícil, o mais difícil do nosso trabalho é como conviver com os familiares. Sim, né? Porque com criança a gente tem 4 anos de faculdade que a gente aprende. Né? E criança é mais fácil, né? Sim, e também tem, né? Sim. Tá ali formando a aberto. personalidade. A exato. personalidade está sendo É formada. curioso, quer conhecer Tem uma o abertura, diferente. né? A gente diz que está ali, disposto, né, a Sim. alguma coisa. Agora, quando a gente precisa entrar em assuntos de educação formal mesmo, de uma sociedade, por exemplo, de como convive numa sociedade, né? Porque as escolas são mini sociedades, né? São Sim. crianças pequenas que convivem, então elas precisam ter todas as regras que a sociedade também tem. E Eu não posso pensando, bater, de segunda a sexta, das 7 Das 8 às 4 da das tarde. 8 às 4. Não, o maior bom período Isso, dela é um é bom na tempo. escola. Exato. É um bom tempo. Há quanto tempo você está lá? 8 anos. Foi a sua primeira experiência com gestão? Ou você Não, veio de não. outra? Eu já vim de outras Ah, gestão. Eu vim de gestão, eu fui gestor de outras unidades. Lá no Morumbi fui em uma, do município também. Estou sempre no município, porque eu sempre fui servidor público. Uma na Rebouças, que eu também fui diretor. Depois eu passei pelo Monteiro Lobato, lá também, lá no Higienópolis, lá. E agora eu tô ali. Há 8 anos eu tô E ali. essa ali que é o coração da cidade, qual foi a maior diferença? Além da diversidade de regiões, de Etnias, né? etnias, qual que é outro? Mais você sentiu diferença? Porque aquele pedaço é diferente. Ele é assim, ele é muito exclusivo, né? Porque é muito diferenciado ali. Você tem uma intimidade com a praça muito grande. A Praça da República que está ali, já foi considerado o segundo lugar mais violento da cidade, maior número de roubo de celular e tudo isso, né? Então você tem uma intimidade com a praça em que em escolas, só no Monteiro Lobato que eu trabalhei, né? Em escolas assim que a gente diga que é num espaço público mais aberto, né? Dentro de uma praça. Dentro de uma praça, por exemplo, né? Que é um lugar. Então, nas outras não, nas outras sempre eram lugares fechados, uma instituição de ensino mais formalizada, né? Sem estar nessa característica que o Mário tanto quis para São Paulo e inaugurou 4 dessas escolas durante a década de 40, 1940 ali. Então, o diferencial é isso, é essa intimidade que a gente tem com a praça, né? A praça está ali a todo tempo, com tudo acontecendo, um lugar de passagem, um lugar de convívio, um lugar de trabalhos dos mais diversos acontecem ali, né? Das ilegalidades todas que acontecem fora da praça também. Quando a gente chegou lá para ser gestor, a gente tinha uma angústia muito grande nessa questão de como é que a gente faz com essa praça, né? Porque é muito vivo ali em volta, né? Tudo muito acontecendo, as pessoas andando, as pessoas oferecendo seus copos para ver, né? No trabalho. Sim. E de todo tipo, né? Até a ilegalidade da droga a gente tem ali em volta da praça, né? Então, quando a gente entrou especificamente, tinha uma questão que era muito forte isso. Depois, a gente ganhou uma reforma. Assim que nós chegamos como gestores, a gente ganhou uma reforma lá. E essa reforma transformou um pouco o espaço, que é onde eu gradio hoje todo colorido. Porque como o Mário tinha essa ideia de usar os parques infantis, os parques públicos, né, as praças, inspirados lá na Europa, na década de 20, do começo do século 19, 20 ali, né, em que a população, até hoje, aliás, né, a população europeia vai para os espaços públicos no verão, ele ficou muito entusiasmado com aquilo. E vendo crianças brincarem nesse espaço, ele teve a grande sacada de trazer o modelo para cá. E aí, nesse modelo, ele construiu esses espaços, todos os gradis da escola, que nos separa da praça, ele é todo no mesmo formato que os outros parques da cidade. Então, se você vai no Ibirapuera, você fala, olha, é igual, olha esse gradil. Você vai no antigo, né? Por exemplo, você vai no Buenos Aires, na Parque Buenos Aires, também é o mesmo gradil. Então, você vai no Parque do Carmo, Parque do Carmo também é o mesmo gradil. Então,
ele tinha essa ideia. Só que os gradis desses parques, eles são todos verdes, que é um padronizado da prefeitura. Sim. Então, quando a gente chegou ali, a gente falou, nossa, mas esse gradil não deixa a gente com cara de escola. E nós não temos nós não temos parede para poder Não. pintar com coisa de criança, Sim. né? Então, o que a gente teve a grande sacada? Em colorirmos todos eles com cores primárias, amarela, vermelha, azul, que é o que está até hoje. Eu não consigo dizer para você se isso foi o causador, mas que depois desse evento da pintura dos gradis, melhorou muito as invasões da escola. Sim. Que Porque a gente invadiam. Tinha invasão Tinha. Muita. pra roubar? A ex-diretora que estava antes de nós lá, ela, na verdade, ela foi embora de tanto roubo que tinha. Entendi. Roubavam Nossa. torneira. Torneira lá. As pessoas invadiam e roubavam as torneiras. Mas eu Então, acho eles que é chegavam e não porque tinha mais aí- torneira. Total. Não existe mais. Que bom. Mostrou a escola, né? Tipo, Isso. o verde fazia parte, Fazia é como se fosse parte, um prédio no meio isso. da praça. Todo mundo dizia que lá era um posto de saúde, que era alguma coisa da prefeitura, É. que era qualquer coisa de Menos prefeitura, escola. menos uma escola. Embora visse crianças lá dentro. Sim. Mas o visual era... O que eu tô vendo? Eu tô vendo uma continuação da praça. É. Sim. E o que acontecia em volta, as pessoas não conseguiam imaginar que tinha uma escola de criança ali. É. Exatamente. Como que pode ter uma escola de É. criança num ambiente desse, né? Então, eu acho que... Que era isso faz- hostil, Total. né? Total. Ainda não Ainda é é 100%. Não ainda é, a gente tem mas- muitos problemas ali. Mas Sim. é aquilo que você falou. Houve um respeito Total. total. Aconteceu. Então, eu posso dizer para você que, assim, é um conjunto de coisas, claro, Ah, né? sim. É lógico que as conversas com as pessoas que ficam em volta, Sim. né? Que a gente sempre teve... eu sempre tive essa questão de conversar. Então, se eu vejo lá uma pessoa se prostituindo com as partes do corpo para fora, eu preciso fazer o meu papel de educador. Vai lá e Nossa, conversa. é que as crianças estão olhando, fica, né? Sim. Já tive muitos sinãos, já tive muito resposta atravessada, já tive até que chamar a polícia para intervir, porque veio com muita brutalidade para cima de mim. Mas eu tinha que fazer esse meu papel Sim. de que respeitar o espaço interno, né? E aos pouquinhos foi conquistando as coisas. Também teve outras coisas que também colaboraram, né? Que essa questão da melhoria do centro em si. Eu não Sim. posso dizer que também foi uma das coisas que também ajudou a gente a se tornar mais seguro. Isso eu não posso dizer para você que não. Dizer, Sim. não foi um Smart Sampa que ajudou. Uhum. Sim, ajudou também. É um conjunto, né, de Um ações. conjunto de ações. Então, quando a gente chegou lá em 2018, 2019, nós tínhamos isso. Espera aí, a gente precisa transformar isso aqui numa escola. Primeiro ponto, né? Primeiro ponto, porque era alguma coisa que era público, mas ninguém sabia o que era. É. Então vamos transformar, vamos colocar de cara de escola. Então a gente fez várias intervenções no gradil, com o pessoal do Mil Fios. Então a gente fez passarinhos sabe, que foi feito durante uma época nos parques, né? Mas não, mesmo assim não surtia efeito. Aí até que a gente teve essa brilhante ideia e falou, não, vamos pintar esse gradil. A gente não está modificando nada, porque é um Sim. espaço que Tombado, é né? tombado, É então eu tombado não posso também. mexer, É. eu não posso tirar aquele gradil. Ele não é só simplesmente É. assim. Então eu falei, bom, vamos colocar uma carinha de criança aí. E aí veio essa reforma, depois não veio mais nenhuma, tá? Também. Grandona assim, desse jeito. Assim. E aí foi o que aconteceu. A gente tomou a atitude de pintar tudo muito colorido. Vocês viram que a escola é bem colorida, Sim. né? Tudo muito animado, tudo muito assim. Eu tenho colegas até que vêm me visitar e falam, nossa, mas tem muita informação na sua escola, né? Eu falo, uma escola de educação infantil no centro da pra cidade. criança. Pra criança, precisa, né? Tem que ter informação. Tem que ter. E vocês sabiam que tem até uma estátua Ah, lá sim. na Dentro, escola, né? Do lado dentro de da, dentro? do lado de dentro. André, conta um pouquinho mais sobre essa estátua pra gente. Essa estátua é de um escultor campineiro, ele é de Campinas. Ele não tem grandes obras em São Paulo. Na República ele tem algumas, e por aí espalhado nos parques públicos ele tem alguns. Era uma obra que era da praça.
ele já estava na praça. Quando a escola foi incorporada, então, porque o Mário, ele fez um espaço pequeno, não eram espaços grandiosos como nós temos hoje. Era muito mais verde e pouca construção. Sim. Então, menos construção, tinha uma lista de espera de quase 1.000 crianças Meu naquela Deus, época. naquela época. Naquela Olha época. E hoje vocês têm lista de Eu espera? tenho por conta do período integral, né? Que é muito interessante para as famílias. Então, eu tenho acho que umas 40 crianças, mais ou menos. Olha, nem lista de 40 espera. crianças na lista de espera para poder frequentar a escola, né? Então, a gente trouxe essa questão do vamos mostrar que aqui tem criança, nessa proposta que a gente faz para a cidade, a gente fez para a praça também, né? Então, olha, pessoal, aqui dentro tem escola, aqui dentro tem criança, vamos respeitar, vamos cada um fazer seu trabalho. E eu percebo que é gradual isso, né? A horta lá que foi construída pelo Move Centro também. Ah, eu ia perguntar, vocês estavam Horta falando de solidária. alimentação, tem uma Nós temos horta lá uma também, horta, né? Sim. O Move Centro, que em parceria com Shopping Light, também nos proporcionou lá a gente construir, né? Aquela horta linda. E vocês até, olha que legal, quando a gente fez lá esse projeto com o André, né? Eles colheram muitos alimentos, né, daquela horta e as crianças aprenderam como planta, como colhe, né? E também como utiliza em determinados No prato. alimentos, no prato. Então, foi um projeto, assim, que contemplou Acho que vocês todas não as conheceram a fases. nossa A horta... Não. E a também cozinha não- experimental também não. também Tem uma cozinha Nós temos experimental. uma cozinha lá que é para ser feita com as coisas que saem da horta. Que aí Hoje a meio gente que tá- supre essa parte da alimentação que vem toda Em regradinha, alguns, engessada, em algumas né? características, sim. Agora nós temos lá uma parceria com o Sesc Galeria, que aqui é o antigo shopping, ou o antigo Mapping, Casas né? Bahia, o Ah. Mapping, antigo Mapping lá, que foi Casas Bahia por um bom tempo, né? Agora vai ser Sesc Galeria. A gente tem uma parceria com eles, então o Instituto Loa Terra, que é um parceiro do Sesc, foi lá e implantou todas as punks que nós temos lá hoje. Porque daquele Olha. plantio que nós fizemos, Isa, colhemos tudo já, E aí já seguiu. E aí eles vieram com essa proposta. Legal. Então hoje faz parte de um dos projetos da escola, é a horta. Então lá na horta estão plantados tudo que tem lá é punk. O que é uma punk, né? É uma planta não alimentar. convencional. Não Não convencional, convencional. alimentar não convencional. É comestível, né? É comestível, comestível. mas não convencional. Mas não convencional, Então, eu tenho lá andiroba, eu tenho coisas que a gente usa, não só como alimentação, mas para outros fins. Então, plantado pelas crianças, nesse acordo nessa parceria linda com o Sesc Galeria. E eles fazem. Então, tudo que é produzido lá termina na nossa cozinha experimental. Aí transformado em receitas. A gente fez o ano passado com coisas da horta que nós plantamos, Isa. Nós fizemos tortas de espinafre. Toda a escola céu. comeu tortinha de espinafre porque foi colhido e plantado por eles. E aí, então, a gente tem também agora nessa parceria com antes de chegarmos lá, nós tínhamos minhocário, por exemplo. Uma das coisas que foi roubada da escola foi o minhocário. Nossa. Por que as As pessoas... pessoas vão roubar o Acho que eles nem minhocário. sabem por que Eu que também, Não talvez sei, não acho que vi saiba. uns potes lá, Os potes grandes. Não, eu lembro das minhocas. Você lembra que chegaram várias? Foi. Nossa, eu lembro. Foi. Que quando o André O falou, Move ó, Centro que doou. precisamos de minhoca. Aí eu lembro que a gente pediu as minhocas. Eu falava, gente, como que essas minhocas vão chegar? Eu sei que no dia elas demoraram um pouco para chegar. E eu ficava assim, será que elas vão morrer, essas minhocas? no 200 trânsito? minhocas. 200 minhocas. Aí É umas quando, caixas, né? Isso. quando chegaram, eu fiquei, lógico, né, super feliz, que eu pensei, será que vivas. estavam Estavam vivas? vivas. Aí o André falou, não, Isabela, fica tranquila, que todas estão vivas. A nossa minhoca, do nosso minhocário, ela é diferenciada. Ela não pode ser a mesma que essa daí. Essa que vocês nos doaram são as americanas. E tem as brasileiras. As brasileiras é a que nós temos hoje no minhocário. Elas são as que mais produzem substrato, Sim. elas que mais produzem São mais substrato, ativas. são mais ativas, Olha, O nem Pazzi que sabia. falou, lembra do exótico, das plantas exóticas? Óticas Acho e que da vale Mata Atlântica. pra minhoca também, né? Que é Vale. melhor o Que é que intrusa. é Que é daqui, intrusa. Isso. da nossa fauna, do que de fora, né? E não pode misturar as duas. Eu não posso tirar ela do minhocário e colocar lá na horta. Ah, eu não sabia. Não pode. Elas brigam. Tem toda essa formação a gente fez com todos os educadores.
e com todas as crianças, né, sobre essas questões. Então, para você ver que é um projeto que começa assim, muito simples, uma horta. Mas Sim. não é. Ela é muito mais extensa, porque você Ah, conhece o tipo de complexa. animal. É verdade. É bem complexo. Faz uma interdisciplinaridade que a gente fala, né? Em educação a gente usa esse termo, que faz as disciplinas se conectarem para que o aprendizado aconteça melhor, né? Do que simplesmente eu ter aquela coisa expositiva e para a criança aprender. Não, eu tô falando E quando pra a gente você... fala em criança no centro, né? No centro não tem terra, não tem lugar para Não. criança Não. brincar e se envolver. E se envolver a fundo com isso, né? E conhecer e tal. Então é bem, bem legal. E Essa lá tem. clientela, essas crianças, 180 crianças, elas vêm dos espaços de moradia, que a gente já conversou, né, Isa? Sim. Que não são convencionais. Então, lugares como ocupação, hotéis sociais, crianças com vulnerabilidade. Então, elas nem sequer têm um espaço para chamar de seu. Quintal, né? Um quintal para dizer, olha, aqui é minha casa, né? Sim. Aqui é meu espaço. É um espaço de 3x3, morar 4, 5 pessoas num espaço 3 metros por 3 metros, para mim não pode nunca ser uma moradia. Exato. Mas para essas pessoas é a residência, é a casa deles, né? Então quando a gente oferta lidar com os animais, né, que é conhecer esses bichos também que tá na floresta, que tá na natureza, tem muita joaninha, parece muita joaninha lá, muito tatu-bola, muitos animais de jardins. Então é tudo muito mágico para criança, né? Porque só vem em livro. No tato mesmo, Não pegando tem, nesses é animais, verdade. nunca viu. Nunca viu de perto. Então a gente teve bastante resistência com a questão das minhocas. Você lembra no dia da minhoca? Foi muito engraçado. No evento. Ninguém queria colocar a mão em minhoca. Nem eu quis, gente. É, Imagina uma porque- criança. E é muito engraçado, porque ela não tem perna, né? Ela não anda, ela não tem perninhas. é. Então é muito mágico, assim, você colocar uma minhoca na mão E ela sai. e ela andando por aí, querendo ocupar. E você saber onde é a cabeça, onde é o bumbum, onde é todas as partes do corpo dela. Isso tudo a gente faz diariamente lá com as crianças, no contato com a horta, no contato com a minhocário. Então da hora. é um projeto muito mais Legal. amplo, assim, né? Você estava falando de história que são 80 anos de escola, né? Teve algum período que ela parou de funcionar ali? Nunca. Ela foi gradual, cada vez mais aumentando o número de crianças, né? Como eu falei, como tinha uma lista de espera lá na época do Mário, né? Que era muito grande, então foi aumentando a clientela, o número de quantidade de pessoas, de crianças atendidas, né? Mas nunca deixou de existir, nunca deixou de... A não ser em momentos específicos, como a gente... em manifestações de greve, que a gente para, né? Pandemia. Precisa pandemia, como Quantos aconteceu. funcionários tem lá? Eu já cheguei a ter 50. Nossa. Porque eu tinha 3 turnos de trabalho de Ah, professor, né, tal. Hoje eu só tenho 2 turnos. Então eu tenho 14 professores, mais 1 ou 2 que são substitutos eventuais, assim. Mas o pessoal da equipe de apoio, que é quem muito valorosamente segura o nosso tchan lá, né? Porque uma professora sozinha com 28 crianças, não existe consegue. na possibilidade de... Criança, né? É. Porque criança precisa de quantos olhos e braços e corpos tiverem disponíveis, né? No ensino infantil hoje tem a figura da professora e tem uma pessoa junto. Auxiliar. Não? Tem? Não temos. De onde eu tirei essa ideia? Não tem. Eu acho Eu que achei teve que um período tivesse. que tinha. Foi meio experimental, não foi isso? Acho que sim, teve. Na história, na verdade, depende muito assim do tipo de educação, Entendi. né? Então, na educação infantil, a gente deveria ter mais isso, e é uma das lutas, inclusive, que a gente faz muito nas nossas manifestações, nos nossos momentos de mostrar de reivindicação. A gente leva muito essa questão da quantidade de crianças. Em contrapartida, veio uma proposta de autonomia das crianças, de cada vez mais as crianças terem autonomia das suas coisas. Mas eu não posso exigir que uma criança de 5 anos se limpe sozinha, por exemplo, no banheiro, quando faz o número 2. Sim, Entendi. exato. Né? Eu preciso ter um adulto para dar uma força ali, para ajudar, pelo menos mostrar como é. Mesmo que a gente faça em sala, essa atividade que a gente faz muito, pega uma boneca e passa o papel higiênico no bumbum dela, mostrando para as meninas como faz, por exemplo. Sim. Mas é diferente de você em loco fazer ali, né? Sim. Exato. Do que num boneco. Né? Então, a prática é muito diferente. Então, das nossas pautas aí de reivindicações é essa quantidade de criança por educador, que é muito insano, né? É muito. Além É disso, muito. você tem crianças
né, na questão inclusiva, crianças atípicas. Sem comentar Então, isso, imagina, né? você ter uma sala com 14 crianças. São 14 ou 28? 28. 28. E aí você ter algumas crianças que demandam uma atenção maior, né? Como que você faz com um professor? Tem bastante lá, crianças? Eu tenho bastante atípicos. Eu tô Atípico. com 12. na 12 escola atípicos. toda. Sem laudo. Com laudo, né? Com Fora laudo. os que Os são que suspeitos. estão ainda suspeitos estão ainda que tentando A gente fechar tem- o laudo. A gente tem um resultado de uma pandemia aí que as pessoas ficaram muito em casa, né? E muita criança nasceu nesse período também. E aí não frequentava locais assim formais de educação, né? Então, vem para esse lugar, aí começa a descobrir-se, né? Porque é o único lugar de convivência com crianças que ele vai ter na vida normalmente é aquele, né? Sim, E é o escola. primeiro espaço, né? a Porque se escola. você imaginar, eu tenho imigrantes do Norte e Nordeste, então parte da família está para lá. Eu tenho imigrantes de outros países, então parte da família também está em outros países. Então, o único lugar onde vai ter essa convivência e que ele vai ser colocado ele é colocado mesmo em xeque, né? Tipo, Prova. em prova. Agora é com você, meu amor, porque é você e esse monte de criança, né? E é todo mundo igual você aqui. E é todo mundo igual a você. Então aí a característica fica. Aí que sobressai, né? É. Aí sobressai. Aquele ali é um pouco diferenciado nas relações. Aquela outra é assim. Ou não, né? Como a maior parte das minhas crianças. Então, quando vem para a escola, a gente recebe muito. Você falou dessa questão do cuidado, né? De ter mais pessoas. A gente tem algumas escolas em que. Para resolver o problema, é uma angústia de resolver um problema, né? Escolas, principalmente as escolas que são conveniadas à prefeitura, não são de rede direta como nós, em que todos lá somos servidores públicos, concursados e temos toda essa responsabilidade, né? Sim. Que a gente fala, né? Preciso manter o meu RF. Que é o registro funcional. Então, eu preciso manter o meu RF. Então, manter meu RF é fazer meu trabalho direito. Sim. Porque senão pode sobrecair sobre mim e eu vou perder meu emprego. Eu vou viver como? Se eu não sei trabalhar de outra coisa, eu não sei isso. Sim. Eu particularmente faço isso há A vida toda. 26 anos eu faço isso. Desde os meus 18, 19 anos eu trabalho com criança pequena dessa idade. Então, aí eu vou fazer o que da minha vida? Então, a gente fala sempre isso. Preciso preservar meu RF. E nesse contexto, a gente chama para conversar as famílias. Na primeira situação de crise, de desregulação de alguma criança que é do atendimento especial educacional, a gente já chama essa família. Olha, precisamos conversar. Mas ele ficou 4 anos numa creche, não sei, né? Ficou 4 anos lá, nunca me chamaram nunca para uma reunião. Por que você está me chamando para uma reunião? Vem que nós vamos conversar. Sim. E aí, quando chega, aí começa, olha, né? Com 5 anos, a gente espera que uma criança faça isso. E essa criança, seu filho, está muito fora desse padrão. Então, nós estamos com suspeita de que ele tem alguma coisa. Então, por favor, a gente tem toda uma rede de apoio. Então, ao CAPS, nosso infantil, é maravilhoso. Existe CAPS infantil? CAPS infantil. E onde que Já fica com o essa CAPS criança? aqui da... Fica na aclimação. Na aclimação, que é o que bem no atende Parque da aqui o Aclimação. centro. Atende o centro. Atende, na verdade, toda essa região aqui. Entre lá do Bom Retiro até lá na É aclimação. tudo na É aclimação. tudo na aclimação, E assim, a porta aberta, né? Então, os pais que quiserem chegar lá a qualquer momento, com algum problema que identificou, que é muito difícil, porque muitas famílias só têm aquele filho pequeno. Os Sim. outros não tiveram aquela característica. Então, acaba menos sem padrão. Tipo, eu não sei muito o modelo de educação, né? De se aquilo tá em ordem. Uma criança de 5 anos que não fala nada, Já precisa Você precisa investigar. investigar, é alarmante. porque são Precisa 5 ir- anos, né? precisa ver o que está Mesmo acontecendo. que né? cada um tenha o seu desenvolvimento, o seu período, mas é alarmante. Alarmante assim, você precisa investigar o que está acontecendo. Levanta ali uma suspeita, né? Então, a gente sempre brinca, a gente sempre usa esse termo, a gente tem suspeita. Então, nós suspeitamos que seja alguma coisa. Nossa experiência já nos mostra muita coisa, sim, né? Que é isso, é aquilo, e depois quando vem o laudo, olha, como a gente tinha dito. E vocês né? fazem encaminhamento direto ou vocês sugerem Direto. que a Não, direto. família leve? Quando a família tem algum convênio, alguma possibilidade,
é bem pequena a minha clientela Sim. que tem essa característica, mas a gente pede para levar algum médico específico ou que atenda um convênio de melhor conveniência da família. Agora, quando é da rede pública, essas crianças que não têm suporte nenhum de convênio médico, a gente encaminha para o CAPS. O CAPS é assim, é um trabalho, olha, eu queria deixar aqui registrado, o CAPS infantil da Sé, que fica lá na Reanimação, na Rua Diamante. Ele é, assim, espetacular. É um trabalho que eu falo que é de primeiro mundo, assim. De acolhida das famílias, porque atende também as famílias. Olha, eu não tinha nem noção. Ele faz todo o trabalho. É um serviço público que precisa ser mais divulgado, sabe? E valorizado também. E valorizado, porque ninguém sabe, ninguém fala desse espaço. Todo mundo fala do CAPS, porque se eu passar no CAPS, não me deixam sair. Mas é adulto, né? Que é o CAPS adulto, mas não de criança. E a acolhida que eles fazem, até com a família. Porque se a gente parar e pensar, nasceu uma criança. Junto dela vai nascer uma mãe. Sim. E essa mãe tem várias idealizações com aquele filho. Sim. Inevitavelmente vai acontecer isso, né? Mesmo que seja subconsciente. Mesmo sim, que seja subconsciente. Exato. Mas vai acontecer. Sim. Então eu vou querer alguma coisa, eu vislumbro que esse meu filho faça alguma coisa, né? Tenha uma vida diferente da minha, tenha uma vida melhor que a minha, tenha uma vida igual à minha, que seja, mas alguma coisa você sempre transfere para o outro. Então, quando a gente fala de criança com necessidade especial, a gente tem que entender que precisa morrer uma mãe para nascer uma nova, que é a mãe da criança com deficiência. Sim. Né? Então, os especialistas hoje dizem que esse é o processo mais difícil da identificação do problema na família. Porque a mãe fica na negação e ela fica nesse luto eterno e ela não nasce uma nova mãe. Ela reluta contra aquele diagnóstico. Isso. Então, quando a gente tem essa família que, não, eu tô vendo ali uma dificuldade da minha criança e ela tá disposta a isso, nossa, acontece maravilhosamente bem. A gente tem crianças lá, por exemplo, eu tive uma criança há uns anos atrás que era um cadeirante, o Nicolas, e o Nicolas não andava, ele só andava na cadeira de rodas. E a gente foi fazendo atividades com ele, hoje ele anda com apoio. Olha que legal. Mas porque a mãe também aceitou essa condição de que ele pode mais do que só ficar numa cadeira de rodas. Sim, ela se propôs a isso, né? Também. Então ela fez todas as terapias, tem toda a rede de apoio que funciona mais ou menos daquele jeito, como todo serviço público. Mas o CAPS da Sé, ele é espetacular. Deu total apoio. Total, para todas as famílias. E acolhe a família. Ele trata essa mãe nesse luto. Sim. Também. Entende? Porque é parte principal. Se não tiver esse entendimento de que essa mãe precisa nascer de novo como mãe de uma criança com deficiência, que vai ter os seus brilhos e suas glórias como qualquer outra criança. Sim. Vai ter, mas é uma característica diferente de outras, né? Então, ele vai ter algumas limitações, alguns avanços que outras crianças não têm. Então, precisa entender a particularidade de cada criança, né? E a família que faz esse pacto com a gente de que, olha, vamos lá, vamos que é pro bem do meu filho, a coisa só flui, só vai, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade é lidar com essas famílias, com essas famílias... Com os adultos, com né? Com os adultos das crianças. Porque a criança Exato. Desenrola. De alguma forma, a criança sempre desenrola, né? Agora, o adulto é mais complexo. E esse CAPS, você sabe informar pra gente, o CAPS, normalmente, ele é setorizado, né? Então, o atendimento é só de... crianças da região da Sé. Sim. De outras regiões não faz... Não, eles não atendem. Mas aí as mães, elas podem ir direto lá, não precisa fazer agendamento, nada. É porta aberta, das 7 da manhã às 7 da noite. Que legal. Então você chega, é feita uma acolhida, marcam para você toda uma terapia, são 4 sessões, até bater o diagnóstico. Na 4ª sessão é que a família vai então passar com o neuropediatra de lá. E o neuropediatra, aí sim, vai fazer alguns testes com ele, né, mais complementar, um teste mais profundo, mais complementar, assim, mais complexo. E aí, depois disso, é que ele bate o veredito. Ele fala, olha, ele tem essa situação, essa condição aí. E aí ele também faz uns encaminhamentos. Então, ele vai encaminhar para um ser
que é o Centro Especial de Reabilitação, que a cidade de São Paulo tem. Então, ele vai encaminhar para o SER quando precisar de uma fono, precisa de uma TO. Dizer para vocês que toda a minha clientela que tenha necessidade especial é atendida pela rede na sua complexidade, que não vai ser, não vai acontecer. Porque tem bastante porta fechada, né? Como tudo, serviço público tem bastante portas fechadas. Então, a fono que pediu demissão, o neuro que saiu, e aí é aquele fluxo que acontece, né? Normal. O que não... quando a gente briga por uma escola direta e fala muito sobre essa questão, é isso. Eu estou nessa escola há 8 anos. Eu tenho professores lá que estão há mais de 20 lá comigo. Nossa. Olha. Então, você chega ali a qualquer momento, você vai... a gente recebe muito crianças que agora são adultos, né? Que 80 anos de história é muita coisa. Muito. Outro dia apareceu um idoso lá, tinha quase 80 e poucos anos, perguntando de uma professora. Aí eu falei, então, eu até sei quem é, a Marisa, o nome dela. Eu até sei quem é, uma loira, tal. Ela trabalhou lá com a gente, acho que até uns 15 anos atrás. Eu sei que ela estava lá, porque eu vejo o nome dela nos documentos e tal. E as mais antigas também trabalharam com ela, então me passam todo o histórico, né? Falei, então, meu senhor, mas a Marisa já desencarnou, ela já morreu, né? Porque... Imagina, quando Era a professora dele. Se é a professora ele tem 80 dele, anos, mas... Ela foi professora dele, então você imagina. E muita gente, assim, que vem em busca de coisas do passado dela, é muito legal isso. Você não tem aí nenhum desenho que eu tenha feito? Nossa. Aí, quando eu fiquei Olha, quando eu fiquei aqui. Você não tem, de quando eu ficava aqui, né? Você não tem nada assim aí? Eu falei, olha... Nossa, haja arquivo aí pra guardar. Então, eu não tenho espaço pra tudo isso, arquivo. né? Então, se você me falar, assim, de uns 10 anos atrás, eu ainda tenho algumas coisas lá, né? Uns 20 anos, talvez. Tenho umas fotos, eu tenho algumas coisas assim. Agora, essas coisas mais antigas é o que me trazem, é o que eu tenho. Então, você vai colocando no acervo da escola. eu vou colocando no acervo. Então, eu tenho lá uma foto de uma pessoa que usava o uniforme da época do Mário de Andrade. Nossa. Então, Olha que legal. nem era colorida a foto. Ele falava que era vermelho a roupa. Dá pra fazer não dá pra ver a cor. Porque não dá pra ver a cor, porque não tá transformado. nesses 80 Hoje em anos, dia- dá Mas pra fazer quando uma eu- exposição. Quando eu do era que- criancinha, era vermelho o uniforme. Então. Ela. Eu acho que era vermelho, Era um sim. shortinho vermelho, camiseta branca. Isso, é isso mesmo. O azul era A só quando meinha chegava até na a primeira canela. Quando a série. primeira série, exatamente. A meinha até canela. Aquele tênis. O Bambi. Conga. O Conga. Conga. Olha. É isso mesmo. O André, você mora no centro, né? Moro. Eu não quero terminar nosso papo antes de trazer para a conversa o André cidadão do centro. Sim. A gente gosta da escolinha. Legal. Mas antes eu quero pedir para quem está nos assistindo não esquecer de seguir o canal. Nosso podcast fica hospedado no canal do Move Centro no YouTube. Então segue a gente, curte, assista os episódios anteriores e aciona o alarme para você ficar sabendo quando tiver os novos episódios no ar. Então agora vamos falar com o André, cidadão do centro. André por André. Por André. André por André. Eu acho que muita coisa que você falou do seu trabalho tem muito a ver da sua vontade de melhorar o centro como um todo, como cidadão também. Total. Essa nossa proposta de ocupar o centro vem em encontro a isso. Eu nasci no interior, eu sou menino do interior, eu vim para São Paulo, eu tinha 16 para 17 De que cidade anos. que você é? De Itatiba. É aqui pertinho, aqui perto de Jundiaí, aqui na região, quase grande São Vale Paulo. do já. Anhangabaú. Do Anhangabaú, doido. Vale do Não, Paraíba. Bahia. O centro na cabeça mesmo. Muito, Vale do muito Paraíba. assim. Então, eu venho com esse histórico e com essa camada maior em mim de a coisa coletiva, a coisa que funciona juntando pessoas e não separando. Uhum. Sim. Então, a gente agrega muito no interior. Aquela coisa de cuidar da vida dos outros que tem no interior, isso é muito válido para uma cidade como a de São Paulo, Aham. porque cuidar da vida dos outros aqui é saber se está bem, Aham. se Precisa de se alguma precisa de coisa. alguma coisa. Então, é também cuidar nesse aspecto, né? Uhum. Que eu trago dentro de mim isso, porque eu cresci dentro de uma cultura em que a gente fazia festa de rua, a gente brincava na rua, então muito essa coisa de ocupar mesmo o lugar, né? E aí quando eu venho para cá, eu trago também essa proposta de não tem como ser diferente, né? Então,
eu falo que é muito revolucionário o meu trabalho, mas também é muito revolucionário essa postura de não vir para cá como só mais uma pessoa que ocupa o espaço. Porque a gente passa com motoca por aí, andando com as crianças, e muita gente às vezes pergunta, sabe onde que fica tal lugar? Não, mas do que você está falando? Não, a Galeria Metrópole. Não, mas onde é essa galeria? E é do lado, né? Do lado. É ao lado, em frente. Então aí você fala, mas quantos anos o senhor trabalha nessa banca? Não, eu tô aqui há mais de 20 anos. E o senhor não sabe onde é a Galeria Metrópole? Mais ou menos isso. Não sabe, porque fica tão no automático de viver uma vida de subsistência que ele acaba esquecendo que além de subsistir, ele também precisa viver o lugar. Sim. E viver o lugar é frequentar os espaços culturais. E é essa proposta que a gente traz para as crianças lá, né? Então, usar os equipamentos que a cidade oferece gratuitamente. Então, o Teatro Municipal, Biblioteca Mário de Andrade, Monteiro Lobato, os Sescs. Vai ser uma geração que já vai chegar sabendo usar. Ocupando o espaço, mas no sentido de não só simplesmente colonizar o espaço, e sim viver aquele lugar. E assim, viver nessa plenitude que o espaço pode possibilitar. Então, eu vou para um Sesc, eu tomo um lanche lá, eu faço uma oficina gratuita, eu participo lá de uma atividade, entende? Vou participar da piscina lá em cima. Então, usar a cidade às nossas necessidades, mas sabendo que aquele espaço é de uso coletivo, é de uso de todo mundo. Então, é muito essa proposta que eu trago para minha vida, para o meu trabalho, para tudo. Mas sabe o que é legal? Teve uma conversa que eu tive com o André, eu aqui dando, né, bastidores de conversas. E a gente fez uma ação lá na escolinha e eles levaram, não foi no Sesc, e um dos pais virou e falou assim, eu não sabia que eu poderia entrar nesse espaço. Legal. Esse episódio é bem marcante. Um dos pais virou para mim e ele tava chorando. Você esqueceu de contar esse detalhe. Olá. Que ele tava chorando. E a gente tinha ido no Sesc da Consolação, assistir um teatro. Foi num sábado, num pagamento de greve que a gente tem. Então a gente propõe muita atividade cultural para reposição de aula. Então a gente foi fazer uma reposição num sábado, parceiraço nosso, o Sesc Consolação também. E eles fazem espetáculos sábados de manhã para crianças. Sempre com temáticas infantis. E era um espetáculo lindo sobre Mariana, sobre a barragem lá. Era um peixinho que tentava se salvar da barragem. Era a coisa mais linda. E era bem emocionante mesmo a história, né? Mas não a ponto daquele chororô todo, daquelas lágrimas todas que ele tava... E aí eu cheguei ao lado dele e falei, né? O senhor precisa de alguma coisa? Tá passando mal? Alguma coisa? Né? Precisa de algum socorro? Não, eu tô bem. Eu falei, mas... aconteceu alguma coisa? Foi alguém aqui te distratou? Alguma coisa, né? Não sei. Ele nunca tinha ido com a gente. Aí ele falou, não, sabe o que é? Vou te falar. Eu nunca pisei num espaço como esse. Eu falei, mas quantos anos o senhor tem? Eu tenho 43. Eu falei, o senhor nunca veio a um teatro da sua vida? Ele disse, não, eu nunca entrei num espaço como esse. Eu até achava que esse espaço não era para mim. Olha. Aí eu disse assim pra ele, mas o senhor pagou algum ingresso pra estar aqui? Ele falou, não. Então, os espetáculos são todos gratuitos. Sempre quando a gente manda na agenda algum espetáculo gratuito que está acontecendo na região, o senhor pode ir. Pode acreditar que é de graça. E o senhor foi bem tratado? Ele falou, nossa, que maravilha, como eles são tão gentis, como as pessoas são legais aqui dentro do Sesc. Falei, usa esse espaço, ele é seu. Sim. Ele é de todo mundo que quer usar ele. Né? Então, para você ver que a gente também interfere, quando a gente fala de cuidado da família, também interfere na educação dessa família, que nunca pisou num espaço como aquele. Né? E que eu falo para os educadores lá, o quanto nós temos de compromisso, responsabilidade. O quanto de responsabilidade a gente tem com o nosso fazer ali, né? Muito. Porque trocar a nossa mão de obra por um salário lá, que digno ou indigno, isso é questionável, mas tá trocando a mão de obra por um salário. Mas é só isso que a gente vai ter na nossa vida. A gente podia trabalhando numa máquina, trocando a nossa mão de obra por um salário também, que às vezes é até meio compatível, tá? Trabalhando Sim. Infelizmente. Sim. Mas é isso. Então, precisa transformar os lugares. Precisa... quando a gente fala de revitalizar o centro e tudo mais, é trazer essa proposta de que a gente precisa ocupar o lugar, mostrar para as pessoas que
lá existem crianças que elas precisam ser consideradas nesse espaço e que a cidade também precisa preparar os espaços para recebê-los. Né? Receber as Tanto as crianças. famílias quanto as crianças, Exato. e ser um lugar de convívio O mesmo. próprio municipal tem alguns dias que tem Gratuidade. gratuidade, A visita né? guiada é sempre gratuita. Então, e, todos os e tem horários. muita gente que tem essa visão, tipo, ai meu Deus, eu vou naquele lugar que é maravilhoso, né? Você fica meio coibido de será que entra ou não entra, né? É. Tem muita Mas gente isso é ainda pouco que. tempo que esses equipamentos do centro assim, começaram a estimular Receber. que a gente... Uhum. Até criaram os passeios guiados da própria prefeitura. Tem Justamente. vários roteiros diferentes. Que é para as pessoas conhecerem mesmo. Porque muitas vezes não conhecem. Sim. É. Agora, André, você se considera uma pessoa transformadora do ambiente que você Total, seleciona, Isa. né? As capciosas dela. Total. Eu acho que é isso que eu estou dizendo, né? A gente pode transformar os lugares nessa proposição, nessa proposta de ocupar, de mostrar que a gente está ali, que a gente precisa usar aquele espaço e com consciência, com tudo que aquele espaço pode nos oferecer, né? E cada vez melhor esse convívio entre as pessoas. Eu acho que o que falta na nossa sociedade, Isa, é muito essa dificuldade de convívio. As pessoas não têm mais hábito de estar num espaço como esse, conversando, batendo um papo, como a gente está E fazendo. pós-pandemia parece que piorou, né? Piorou, acho que as pessoas ficaram muito reclusas, Uhum. muito assim, Mas tipo... agora tá um caminho de melhora já, de novo. Tá, né? eu já acho que tem uma abertura. Não, domingo, Verdade. que o centro eram as moscas, a gente falou disso outro dia. Exato. A São Luís, um movimento enorme no domingo à tarde, que antigamente Sim, não tinha não isso. tinha, Olha, é verdade. Era tudo Não fechado. tinha mesmo. Então, eu acredito muito nisso, assim, de que a gente só muda o lugar quando a gente consegue mudar as pessoas, quando as pessoas que estão no lugar mudam. Então, a gente vem com essa proposta de que precisa ocupar o espaço, precisa viver mesmo os lugares e na sua plenitude. Eu tenho até uma problemática que todo mundo me fala: você quer me encontrar, não me procure em casa. Porque eu nunca tô. Procura na escola. Ou na escola, ou nos ambientes vivendo o aqui. centro. Vivendo o centro, porque eu tô todo o tempo em algum lugar, ou em alguma feirinha acontecendo, uma feirinha cultural, ou nos espaços públicos que tem, até nos privados mesmo a gente vai também às vezes. Então, frequentar, eu acho que tem que viver toda essa potência que o centro tem, viver nessa plenitude mesmo, que é ocupar e viver e ser feliz, né? E trazer felicidade para as pessoas. Inclusive, o quando a nosso gente conseguir. podcast nasceu para isso, né? Para Exatamente. levar para as pessoas um pouco dessa informação que elas não têm acesso, como eu comentei logo no início, que muita gente passa ali na escolinha, sabe que ela existe. Chama de escolinha porque é o jeito Sim, carinhoso que a gente chama. sim, É. sim. E ninguém imagina o que acontece ali dentro. Quanto de E história, hoje vocês né? já estão sabendo de muita coisa. Muito. Ô, Ana, faz favor, acontece pega o muito. nosso presente para o Ana. Nossa, tem presente, não pode A ser Isa- entrar aqui. a Isa é Aqui, ó, demais, gente. Vivendo Móveis Unzine, a gente sempre presenteia os nossos convidados de honra. E aí, Achou? assim, toda a proposta do Presente. MOVE, esse podcast também vem também ao encontro de tudo que... Nosso olha que presente, bem. nossa lembrancinha. É. E esse evento- Todo mundo que vem aqui ganha essa Ganha. lembrancinha. Só para a gente finalizar, que já estamos na nossa reta final, você falou que vai ter um evento, festa Isso. junina. Existem diversos eventos abertos para a comunidade participar lá ou é Tem. bem... Não, temos. Tá. Nós temos o Cortejo do Boi, a gente tem a Virada da Educação, que acontece em setembro, no aniversário do Paulo Freire. Nós temos o Cortejo do Boi, que sai em outubro. Que é Todos os lindo. anos. A Isa já participou em alguns momentos. Maravilhoso. O ano passado nós tínhamos mais de 500 pessoas no nosso Nossa. evento. Nossa! Nossas festas culturais da escola, que é aberta à comunidade, não é só para as crianças. Então, ex-crianças, familiares e o entorno, a gente convida todo mundo. Então, é um evento aberto. Todo mundo que chega lá participa e entra e usa o espaço. A gente tem uma proposta agora que é ser bem interessante. Que essa reforma do parque, a gente está pretendendo que aconteça durante esse ano de 80 anos, né? Então, uma reforma muito esperada, assim. Todo mundo muito ansioso. Todo porque mundo aguardando. vai ter Vai casar com os 80 córrego. anos. Com os 80 anos, Ah, vai ser bem Vai legal. ter um córrego no meio da escola, assim, imitando um lago com Uau! água, para poder
trazer na memória um lago que passava um córrego aqui Ali, no né? centro, naquela Você região. comentou comigo já isso. Isso aí, e aí vai fazer esse trajeto do lago como uma alusão, assim, mas não vai ser um lago alagável, vamos chamar assim. Sim. Ele é só um espaço onde a água vai correr e depois ela vai se dissipar e vai entrar pela terra, vai escorrer Vai lá, regar né? a hortinha Vai das regar. crianças. Olha lá, que Olha lá, beleza, viu? regar. Já. É isso. André, muito obrigado, viu, pelo Eu que seu tempo, agradeço. por ter vindo até aqui. Obrigado. E as últimas palavras para o André. Gratidão. Gratidão. Só não, né? É o que nós temos que ter a você por ser esse ser humano incrível. Imagina. Eu que agradeço muito você, todo o Move Centro, todo esse pessoal que, assim, agora a gente está com um projeto da saúde bucal que tá vindo do Marcinho, do Forniamo, o Forniamo da padaria, né, da Paninoteca. Ele nos apresentou o menino. Nós vamos ser uma escola piloto pro projeto na cidade de São Paulo. Então, assim, isso tudo só vem de encontro, na verdade, a tudo que eu sempre sonhei, o que sempre idealizei como escola pública de qualidade, escola pública para todos, né? Então, é isso, só gratidão também, Isa. Muito obrigado, viu? Uma Obrigado. salva de palmas para o Nossa! André. E até fica- a próxima, gente. E fica Não, aí o convite. Também, Sim, quiserem com conhecer a certeza. escola, vocês já conhecem, mas os nossos pessoas que estão nos vendo. acompanhando aí, nos vendo, fica o convite aí para vocês, se vocês quiserem visitar lá a qualquer momento a escola, vindo pela Vieira de Carvalho, assim, bem em frente, É muito a entrada difícil. da escola. É muito É difícil. Dentro da Praça da República. É isso. Muito obrigado. Tá bom? Tchau, Obrigado, até logo. obrigado. Até a Obrigado. próxima. Até a próxima.